e amém. Se você crê, aplauda bem forte ao Senhor. Aplauda a Ele, somente a Ele. Obrigado. Já esvaziou. Irmãos, há muitas vozes no mundo, incluindo a minha e a sua. Os cientistas, eles dizem que falamos em pensamento com nós mesmos mais de 120 palavras por minuto. Você sabia disso? Eu não sabia. Além disso, nós temos outras vozes que afetam diretamente as nossas vidas: celular, a televisão, os filmes, pessoas, pastores, irmãos e também demônios e etc. Tantas outras coisas. E no meio de todas essas vozes está a voz de Deus. Essa multidão de vozes, ela acaba trazendo muitas vezes uma confusão em nossa mente. Só que a palavra nos diz que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele não é Deus de confusão. A palavra de Deus diz isso em 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E é interessante nós observarmos que hoje a maioria das pessoas, elas estão confusas, e muitos não têm nem paz. Por quê? Porque o mundo está confuso. Parece que ninguém se entende. Parece que tudo é motivo de vias de fato. Olha quantas coisas acontecem no trânsito, quantas desavenças por coisas tão pequenas. E em meio a esse cenário, os cristãos também estão confusos. Até mesmo os líderes estão confusos. Por quê? Porque esta tem se tornado uma característica do nosso tempo. E por que tem acontecido isso? É que atualmente nós absorvemos muitas informações e cada vez mais. Por exemplo, se acontece uma guerra, estoura uma nova guerra a partir de amanhã, nós vamos ficar sabendo isso imediatamente. A notícia pode ser lá no outro lado do mundo, mas ela chega em minutos. Se há um terremoto acontecendo, aquela informação ela vem. E a mídia, como ela gosta de trazer uma voz de pavor, ela se encarrega disso, de trazer um sensacionalismo, uma coisa pior ainda, uma dimensão maior dos fatos. Se há alguma descoberta científica, nós ficamos sabendo, nós sabemos rapidamente. Aí eu fico pensando no meu tempo de criança. Antigamente essas mesmas coisas, elas ocorriam, sempre aconteceram. Só que ninguém sabia. Ou seja, há muitas vozes falando conosco o tempo todo. E isso traz dúvidas. E essas dúvidas, elas vão e entram nos nossos pensamentos. E nós paramos para nos perguntar muitas vezes, de como nós conseguiremos ser bem-sucedidos, de como nós devemos criar os nossos filhos, de como conduzirmos a nossa família, e também na nossa fé, na nossa vida de fé, como descobrir também o chamado, o propósito dele para as nossas vidas. Então são várias perguntas, que tem uma voz que responde todas elas. E a resposta para todas essas perguntas é a mesma: somente ouvindo a voz de Deus. Eu quero trazer como tema da ministração dessa noite: ouça a voz
de Deus. Abre comigo como primeiro texto, 1 Reis, capítulo 19, versos 9 ao 12. 1 Reis, capítulo 19, do 9 ao 12. Diz assim as Sagradas Escrituras: ali entrou numa caverna e passou a noite. Está falando de Elias. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E foi ali que o Senhor falou com Elias. Eu e você, nós, aqueles que já têm uma caminhada cristã, já ouviram a história de Elias, um grande profeta, um homem muito usado por Deus. E este profeta, ele está agora nesse momento aqui fugindo, refugiado em um lugar, escondido. Por quê? Porque ele acabara de enfrentar ali o profeta Acabe e a sua mulher Jezabel, aonde ele ali enfrentou os profetas de Baal, os profetas de Astarode. E essa mulher, após esses profetas serem derrotados pelo Deus de Elias, essa mulher, ela lança uma ameaça que diz que iria matar ele. E esse homem, através de uma palavra de uma mulher, ele fica com medo. E ele refugia-se em um lugar chamado Querite, que era o lugar do rio, o córrego, ao lado daquele córrego, no caso. E ele vai para aquele lugar e ali Deus fala com ele. Aqui ele estava fugindo, estava confuso, estava frustrado, estava desencorajado e com medo. Aí o que o Senhor fez? O chamou para fora. E primeiramente o Senhor vem como um vendaval. Depois ele vem em forma de um terremoto. E depois ele vem no fogo. Mas daqui a pouco ele faz todas essas manifestações, mas daqui a pouco vem com uma brisa suave, aquela voz de Deus que fala com o profeta. Agora, entre no cenário comigo. Vamos viajar juntos para aquele ambiente. Pense em um homem que vê todas essas coisas, todas essas manifestações ali, aquele vendaval. Quantos de nós aí, às vezes dá um vento de 80, 100 km por hora, já assusta? Sim ou não? Aí tu imagina aquele vendaval mais forte. Vamos botar que fosse um vendaval que nem atingiu Curitiba, que fosse uma espécie ali de um furacão. Até mesmo um terremoto, que aqui nós não temos, mas a gente vê cenas e vemos vídeos de outros países que acontecem terremotos, aquela terra realmente balançando e as pessoas num pânico. Você pensa nesse momento que Elias está ali, diante desse cenário, fogo, um fogo terrível, e passa tudo isso e vem uma voz calma e fala com ele. Então imagine esse ambiente destruidor que Elias estava. Toda aquela situação estava demonstrando, sabe o quê?
Deus estava mostrando no externo como estava o interior do coração de Elias. Estava cheio de turbulência, estava cheio de coisas que estavam tirando a sua paz, que estavam trazendo medo. Deus faz algo externo para mostrar algo que realmente precisa ser trabalhado aqui dentro. Só que o próprio Deus que se encarrega de trazer esses eventos que realmente o assustaram, foi o mesmo Deus que propôs, após aquele barulho, Ele propôs uma voz calma. Tudo se acalmou quando, o quê? Quando Deus veio como uma brisa suave, tudo se fez calmaria. Quando Elias encontrou paz no seu espírito, ele escutou a voz de Deus. Sabe, esse texto ele nos ensina algo muito importante. Diga comigo assim: Deus. Não, fale como voz de profeta. Deus. Agora sim. Não compete com a confusão. É impossível escutar a voz dele quando eu e você estamos ou estivermos agitados em nosso interior. Quem é que já conviveu com pessoas que têm depressão, ansiedade? Quem é que já teve dia a dia com a pessoa? Ou que morou com alguém que teve? Alguém aqui? A pessoa ansiosa. Vamos botar a pessoa ansiosa. Ou seja lá, depressão também cabe no mesmo. A minha esposa, ela teve picos de ansiedade. Ela teve um momento difícil. E eu tive que aprender a lidar. Eu te confesso que, como um bom religioso, eu muitas vezes fui duro e fui insensível. E eu tive que aprender a entender que depressão, que ansiedade não é frescura. E também não é demônio. Porque nas igrejas, todo mundo adotou a depressão e a ansiedade como é um demônio, é um encosto. E aí, quando eu estava com ela, eu via que ela, na sua ansiedade, ela fazia todas as coisas. Ela arrumava a casa, ela trabalhava, ela fazia o que tinha que fazer, mas uma coisa ela não conseguia, que era parar e ficar quieta, ouvindo a voz do Senhor. E muitos de nós talvez não tenhamos ainda diagnosticado alguma doença, mas muitos estão com dificuldade de escolher o silêncio, de ficar em silêncio. Quantos de nós estão em casa, não conseguem, aquele silêncio parece que incomoda, tem que ligar um louvor, tem que botar uma música, tem que ligar a TV, tem que fazer alguma coisa, porque não consegue ficar. E às vezes, esses sinais que nós damos, de uma necessidade de estar sempre com barulho, é que algo está errado aqui dentro. Muitas vezes eu e você ainda não estamos, ou paramos de escutar a voz de Deus. Uma pessoa paralisada pelo medo, ela não ouve a Deus. Uma pessoa que tem depressão, ela pensa em si. Isso também foi outra coisa que eu aprendi, porque a depressão ela faz você olhar para dentro de você e começar a prestar atenção só em ti. Quando eu vi que a minha esposa, ela já não percebia mais a mim, não percebia mais os filhos, e eu disse: opa, tem alguma coisa errada.
A depressão faz a gente potencializar muitas vezes o que a gente sente, o nosso estado, o que nós sentimos, a nossa necessidade. É como se portas fossem fechadas para os outros e eu ficasse dentro de um quarto escuro todo o tempo. Porque o que uma pessoa com depressão quer? Ela quer ficar num quarto escuro, não quer nem sair para a rua. Ela esquece que ela tem pessoas ao seu redor. E não é porque ela quer. E não é porque ela quer machucar alguém. Não é porque ela quer ferir alguém ou que ela não ame essas pessoas. É que realmente ela está em um estado realmente que ela precisa de ajuda. E Elias estava em um estado de que ele precisava de ajuda. Eu entendo que ele aqui, Elias, a Bíblia não diz isso, mas ele estava depressivo. Alguém que pediu para morrer, alguém que não queria mais vida. Deus diz para ele: levanta daí, Elias. Na continuação, levanta daí, Elias. Aí Elias pensa que estava sozinho, e aí Deus fala para ele: não, tu não está sozinho. Eu mantive 7.000 que não se dobraram. Tu não está sozinho. Ei, deixa eu falar uma coisa para ti. Não pensa que você está sozinho. Se você tiver o Senhor, se você tiver o teu coração realmente entregue a Ele, você tem uma família, você tem pessoas que são contigo. Agora abre comigo 1 Samuel, capítulo 3. Samuel 3, do 1 ao 10 diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ou seja, Deus chamou e ele corre para Eli. Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. Versículo 10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Até aqui. Note que esse texto, diferente do profeta Elias, que conhecia a voz de Deus, o profeta Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. A pergunta que fica para mim e para você: será que eu e você, nós temos vivido como Elias, que conhece a voz de Deus, mas ao mesmo tempo começou a dar lugar para outras vozes? A voz da intimidação, a voz do desejo pela carne, pelo pecado, a voz muitas vezes do entretenimento, do ativismo,
da religião? Será que nós estamos nesse ponto? Ou eu e você estamos no ponto que está aqui Samuel, que não conhece, que precisa aprender a ouvir a voz de Deus? Qual é o estágio que eu e você nos encontramos? O porquê que nós estamos onde estamos? O porquê que a nossa vida está do jeito que está? Só que para aprender a ouvir a voz de Deus, ela tem uma forma. E essa forma, ela é prática. E ela é desenvolvida através de um relacionamento. Casal de namorados. Um casal que é casado. Como que eles se conhecem? Através da intimidade. Conversam. Brincam. Saem. Riem. Choram. Desenvolvem coisas juntos. E assim é uma pessoa que quer aprender a ouvir a voz de Deus. Ela precisa realmente se relacionar com Ele. E deixa eu falar uma coisa para ti. O Espírito de Deus, Ele é uma pessoa. Deus não está lá. Ele está lá também, mas Ele também está aqui. E Ele quer relacionamento comigo. Ele quer intimidade, Ele quer se revelar a mim, mas também a você. Só que a intimidade, ela propõe um preço. Eu não estou falando preço para ser salvo, amém? Porque o preço foi pago por Cristo. Nós precisamos ter fé e seguir a Cristo. Agora o preço que temos que pagar é para que realmente eu e você retribuirmos esse amor por Ele. É agora realmente buscarmos a Ele de uma forma que nós venhamos a nos negar, ao qual nós venhamos a mudar a prioridade. Ah, pastor, como tu fala de prioridade aqui na igreja? Vou continuar. Jesus precisa ser a minha e a tua prioridade. Não há como ser um cristão realmente bem-sucedido, um cristão genuíno, se eu e você não priorizamos quem Ele é. Se nós não colocamos Ele no topo da lista da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas decisões. Agora vai comigo em Lucas capítulo 9, versos 28 ao 36. Perdão. Lucas 9, 28 ao 36 diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam a ele. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto.
O que acontece aqui? Aqui é criado um cenário. Eles vão até o monte. Jesus leva aqueles que eram mais chegados, que realmente estavam buscando o relacionamento de intimidade com Cristo, Pedro, Tiago e João. E eles vão lá, e quando eles chegam, tem a aparição de Elias, que foi levado por uma carruagem de fogo e não conheceu a morte. E Moisés, que ali estava, também, que os seus ossos desapareceram, o seu corpo não foi encontrado após a sua morte. Então ali estavam os dois ressurretos, estavam os dois ali em corpo. E diz que naquele momento, ali diz o versículo 35: este é o meu filho, o escolhido. Ouçam a quem? Ouçam a ele. Outras versões dizem: a ele ouvi. Sabe que aqui a gente se depara com uma frase que muitas vezes nós ouvimos as pessoas elas falarem aí no mundo: faz o que o teu coração diz. Sim ou não? Já ouviram isso, gente? Será? Será que é isso? Deixa eu dar uma explicação antes nesse texto, antes de seguir. Interessante que Elias, ele representava quem? Naquele lugar. A quem que ele representava? A classe dos profetas. Amém? Moisés, ele representava a lei. O que a palavra de Deus ela fala? Que a lei e os profetas, elas ensinariam até Cristo. Até aquele momento, a lei e os profetas eram para ser exatamente cumpridas, seguidas daquele mesmo jeito. Só que no momento que Deus, ele ora, ele fala dos céus, ele aponta para a terra e diz: este é o meu filho amado. Ou seja, aqui está se cumprindo tudo. A chave hermenêutica de toda a palavra de Deus, a chave interpretativa de toda a palavra de Deus, ela tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Nele se cumpre todas as coisas, tudo aponta para ele. Naquele momento que Deus fala do céu, o que acontece? Some Moisés, some Elias. A quem que eu e você precisamos ouvir, irmãos? Diga comigo. Aqui entra um problema nos dias de hoje. Quantas pessoas, quantas comunidades de fé que elas pregam somente o Antigo Testamento pela forma do Antigo, como se Jesus não tivesse vindo. Não entendeu nada. Ah, então tu está me dizendo, pastor, que o Antigo Testamento não serve para nada? Não. O Antigo Testamento, ele faz realmente menção ao cumprimento de todas as coisas. Então, quando eu sei que Jesus é o cumprimento de todas as coisas, quando eu olho e leio o Antigo Testamento, eu enxergo quem lá? Eu enxergo Cristo. A minha forma de compreensão e de entendimento agora, ela está fundamentada em ouvir a Cristo, de saber o que Ele cumpriu. Então eu olho para trás e vejo que aquilo queria dizer. Estava apontando para alguém que viria, estava apontando para alguém que redimiria, que salvaria. Então por isso que a palavra de Deus diz, Deus olha dos céus e diz: a ele ouvi. Agora vai comigo, Jeremias 17, do 9 ao 10. Jeremias 17, nove ao 10. Lembra da frase que eu falei que no mundo ela é muito conhecida e muito dita?
Faz o que o teu coração diz. Olha o que diz Jeremias 17, 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. É isso que diz na tua Bíblia? E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. E aí? Você vai continuar fazendo o que o teu coração diz para você fazer? Ou você vai ouvir a voz daquele que um dia vai recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras? A quem vamos ouvir? Como eu e você podemos ouvir, nos mover através de algo que é enganoso, que é algo que é perverso, não é uma boa escolha. Eu e você precisamos ouvir, não o que o nosso coração diz, mas o que a palavra de Deus diz, o que a voz do Senhor diz. Quantas pessoas chegam em um momento, eu te amo. Passou um tempo, não ama mais. Que às vezes esse amor, ele está atrelado a um interesse. O amor verdadeiro é o amor de Deus, esse amor que eu e você precisamos ter. É um amor que não tem interesse, mesmo quando a pessoa não faz nada por você ou para você, você continua amando ela. Mesmo quando ela não pode te oferecer nada, você ama ela. Por vezes vivemos paixões, vivemos momentos em que às vezes nós estamos realmente com interesse em algo, e não é algo de verdade. A forma de Deus nos amar, ela é totalmente diferente dos nossos amores. Deus nos ama, e a forma que Ele nos ama, Ele se oferece como um sacrifício por nós. Ele se oferece para sofrer por essa relação. É um amor sacrificial, e é esse amor que eu e você precisamos entender. Então não creia no que o teu coração diz, porque muitas vezes nós vamos ouvir as vozes que muitas vezes vão bater com o que o nosso coração deseja. Nós vamos ouvir vozes que vão alimentar o que o nosso ego deseja. Só que quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós vemos que isso não é a forma pela qual um cristão deve se mover. Ele deve se mover ouvindo uma voz que é inconfundível, uma voz que tem um plano perfeito para cada um de nós. Se nós não ouvirmos a Deus, eu e você, nós propagaremos ecos de engano. E as nossas palavras, elas não irão mudar nem mesmo a nossa própria vida. A minha pergunta para ti nessa noite, ela é: a quem você tem ouvido? Quem tem decidido? Quem tem governado a tua vida? É você? Tudo bem, arque com as consequências. Não ponha na conta de Deus o que você está fazendo. Agora, se você está buscando ouvir a voz de Deus e se movendo no que Ele quer, às vezes você pode ter certeza que esse Deus não falha, mas é a voz dele que eu e você precisamos ouvir. A quem estamos ouvindo, irmãos? Como está a tua vida? Desanimado? Não é a voz de Deus que você está ouvindo. Desiludido? Não é a voz de Deus que estamos ouvindo. Desesperado? Com medo? Muitas vezes com o coração carregado de ira, com a boca carregada de palavras maledicentes,
palavras torpes, palavrões. Me desculpa, mas não é a voz de Deus que estamos ouvindo. Um cristão, a palavra cristão na etimologia da palavra, no original, ela significa pequenos cristos. Então não há como ser um pequeno Cristo se eu tiver algo totalmente diferente do que ele foi aqui na terra. Ouça a voz dele. Seja alguém que pacifica, seja alguém que ama, seja alguém que perdoa, seja alguém que incentiva, seja alguém que anima, seja alguém que une, seja alguém que muitas vezes se dispõe a sofrer pelo teu próximo, pois é isso que a voz de Deus, ela nos ensina. Amém? Pela sua palavra, Deus criou todas as coisas. Por essa voz que tem poder de criar todas as coisas que não existiam, como se elas já existissem, será que ela não tem poder de mudar a tua vida? Será que ela não tem poder de mudar o teu pensamento, as tuas atitudes? Ei, não bote, não diminua o tamanho do teu Deus, não coloque o teu Deus numa caixinha. Entenda que Deus é capaz de fazer muito mais. Ele é capaz de mudar a tua vida, transformar o teu interior, fazer você ser alguém que realmente as pessoas olham e dizem: meu Deus, ali vai um filho de Deus, ali vai alguém que realmente mostra Jesus. Amém? Eu quero trazer a conclusão aqui. Deus não é Deus de confusão. Saia de todo o alvoroço, das muitas vozes, busque refúgio e silêncio. Vá para um lugar reservado e fique a sós com Ele, que aquela voz mansa e suave, ela irá direcionar a sua vida e também as suas decisões. Entenda que ousar sem ser Deus que te chamou não incentivará aos outros, mas quando você ouvir a Deus, isso vai trazer ânimo para aquele que te ouve. Mas também, quando você ouvir essa voz e você estiver disposto a obedecer, você vai atrair pessoas, sim, mas muitos irão se afastar de você. A quem você escolhe ouvir nessa noite? Você quer andar no meio da multidão, ou você quer andar no meio daqueles que realmente ouvem Jesus? A multidão foi a mesma aquela que, quando Jesus foi aclamado rei, eles diziam: Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. E eles mexiam as palmeiras e receberam Jesus entrando em um jumentinho. Foram os mesmos que se juntaram depois e começaram a dizer: crucifica, crucifica. Você quer andar no meio da multidão? A multidão não quer agradar a Jesus. A multidão crucificou Jesus. Amém? Que nós possamos sair nessa noite dispostos a ouvir a voz do Senhor. Permaneça, não desista de ouvir a voz, de ser alguém que proclamará o céu sobre as pessoas. Somente aqueles que têm um relacionamento profundo com Deus. Eles saberão diferenciar as vozes do engano e no que crerem. Amém? Vamos ficar de pé.